Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo estaremos falando sobre as orações subordinadas adjetivas, tá? Antes de falar delas, eu vou ler as orações que aparecem na tela e vou pedir para vocês prestarem muita atenção nas orações destacadas, tá? Muito bem. É óbvio que devemos estudar, espero que ela nos ajude, seus amigos confiam em que você aprove, a verdade é que Maria nada fez pelos pais, sou sempre grato a quem me ajuda, só quero uma coisa, que você nos deixe em paz. Mauro é um homem que tem o poder da persuasão, Carlos, que é o filho mais velho, estudará no Brasil. Bom, fica claro que os temas destacados são orações subordinadas. Agora vejamos quais são, né? Se dizemos é óbvio que devemos estudar, se dizemos somente é óbvio, salvo que seja um diálogo, precisa de um complemento, né? E é óbvio, nós não temos nenhuma marca de sujeito. Automaticamente sabemos que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Falta substância essa oração e falta o sujeito da mesma. Espero que ela nos ajude. Aí já temos o sujeito, eu espero, né? Tá elíptico. Mas se eu digo só espero, quem espera, espera alguma coisa. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Seus amigos confiam em que você aprove. Da mesma forma, né, temos um sujeito, seus amigos, né? Eles confiam em que você aprove, né? É o que é a confiança, né? O que eles confiam em algo. Então temos aí, né, uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. A verdade é que Maria nada fez pelos pais. Bom, o que falta aí é na oração principal, a verdade é, né, que é um verbo de ligação, é um predicativo sujeito, uma característica dessa verdade, né? Então vemos aí que é uma oração subordinada substantiva predicativa, né? E sou sempre grato a quem me ajuda. Vemos aí que também falta uma coisa e falta algo importante. Eu digo sou sempre grato, né, salvo uma situação de diálogo, uma frase sozinha não tem sentido. É precisa uma oração que complete o sentido dela, uma palavra que complete o sentido dela. Então, a quem me ajuda. Então, nesse caso, aí, a esse adjetivo grato, temos uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal, né? Ou completiva, como alguns dizem. Só quero uma coisa, também preciso de um complemento, porque falta um aposto. No caso, uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? Vejam que o que falta é importante para completar o sentido da oração principal. Então, podemos dizer que as orações subordinadas substantivas são orações que têm um peso importante para com a principal, completam o sentido da mesma, tá? Aí eu coloquei orações subordinadas substantivas. As de baixo veremos que são diferentes. Olha só, Mauro é um homem, né? Se eu digo Mauro é um homem, não estou mentindo. Ele é um homem. Agora, quando eu coloco que tem o poder da persuasão, ou digo persuasivo, eu atribuo uma qualidade, um adjetivo a esse homem, a esse Mauro, né? É uma oração importante, sim, mas pode ser omitida, né? Agora, da mesma forma, Carlos, que é o filho mais velho, estudar no Brasil. Eu digo, Carlos estudar no Brasil também tem sentido, né? Essa informação que temos no meio é uma informação que explica algo sobre Carlos, mas ela pode ser omitiva. E ela também é uma oração que tem caráter objetivo. Então, nós temos aí o quê? Orações subordinadas adjetivas, tá? Então, quando comparamos os tipos de orações, vemos que adjetivas realmente funcionam como um adjetivo, como algo que traz informação, mas não é tão relevante para a mesma, tá certo? Agora vejamos algumas características dessas orações. Vejamos. Além dessas características que nós já tratamos no início, vejamos algumas outras que são importantes considerar. Né? Como já foi dito, elas realizam a função de adjetivo, né? Adjunto adnominal, coisa que já estudamos. Elas são precedidas por um pronome relativo, cujo, o qual, as quais, onde, o que geralmente aparece, né? Então, sempre que você ver um que e tenha dúvida do que é essa hora, o que vem depois, né, do que, troque pelo a qual, ou onde,
ou cujo. E se funciona, é uma oração subordinada adjetiva. Tá? Também é importante dizer que as orações subordinadas adjetivas são de dois tipos, como nós vimos no início também, né? Aquelas que restringem a informação, né? Restringem a qualidade a um grupo específico de pessoas ou a uma pessoa específica, né? Como eu coloquei, Mauro é um homem o qual tem o poder da persuasão, ou poder dizer Mauro é um homem persuasivo, e gosto muito da casa onde moro, ou na qual moro, né? Veja aí que ela restringe, né? A oração que vem depois é uma oração adjetiva que se restringe a qualidade da oração principal, tá? A característica da oração principal, né? Temos aí, também elas podem ser explicativas, são aquelas que estão entre vírgulas, são aquelas orações, né, que têm um verbo, são subordinadas e acrescentam uma informação importante, mas que pode ser omitida. Olha só, coloquei em destaque aí. Podem ser eliminadas sem prejudicar o sentido geral, né? Isso é um dado muito importante. Aí eu coloquei, seus pais, que são italianos, gostaram da cidade. Seus pais gostaram da cidade? É uma informação válida, é uma frase válida, tem sentido. Que são italianos? É uma informação importante? Sim. Muda o sentido da frase? Muda, mas se eu retiro também não faz muita diferença. Carlos, que é o filho mais velho, estudará no Brasil. Né? Novamente aí a frase que vimos no início. Né? É uma informação importante, sim, mas Carlos estudará no Brasil também tem sentido. Nesse aspecto, as orações subordinadas adjetivas se parecem um pouco com as orações intercaladas. Não digo que as orações subordinadas adjetivas são iguais às intercaladas. As orações intercaladas são outra coisa. Mas se comparam a elas quanto à relevância semântica, quanto ao significado dentro do período na qual elas estão, na qual elas constituem, tá certo? Bom, agora vejamos alguns casos de orações subordinadas adjetivas, tá certo? Agora vejamos as orações subordinadas adjetivas e vamos fazer nessa diapositiva, nesse slide, uma comparação entre elas quanto à questão de sentido. E vamos ver que elas, sabemos que elas são adjetivas, que não têm a mesma força, o mesmo peso que as substantivas, mas que entre elas vamos observar alguma diferença quanto ao sentido, tá certo? Quanto ao aspecto semântico. Vejamos então. Os lugares por que passei nunca me saíram da lembrança. Se eu digo, os lugares nunca me saíram da lembrança, fica estranho, né? Mas se eu digo por que passei, fica muito mais, informa muito mais e restringe a informação anterior, né? Os lugares pelos quais passei, né? Então, vemos aí essa característica dos lugares, né? Muito mais restringida, não é qualquer lugar. Esses lugares por onde eu passei. Então, vemos aí que essa característica adjetiva dos lugares por onde eu passei, não pode estar entre vírgulas, porque eu estou restringindo, não é qualquer lugar, os lugares por onde eu passei, tá certo? Então, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque restringe a informação da oração principal, né? Os turistas foram ao litoral, onde a natureza esperava, né? Então, aí vemos aí outra característica, né? Do lugar onde foram os turistas, o litoral, e que é dispensável para o sentido geral da oração principal, né? É um adjetivo dispensável, não muda muito. Os turistas foram ao litoral, perfeito. Onde a natureza esperava, legal, né? Mas está entre vírgulas, já não tem aquele mesmo peso como na primeira oração. Os filmes que fizeram sucesso receberam o Oscar. Então, vemos aí uma informação que também poderia não estar, né? Veja, os filmes receberam o Oscar. Isso é uma verdade. Quem recebe o Oscar é filme,
Agora, os filmes que fizeram sucesso, né, fizeram Oscar. Então, vemos aí que essa informação explica, né? Não restringe, explica, né? Talvez algum filme não fez tanto sucesso, recebeu Oscar, pode ser. Nesse caso aí, está explicando uma característica, uma qualidade que fica entre vírgulas, né? Caso, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tá? A avareza é uma doença cujo sintoma é o dinheiro. Aí não está entre vírgulas, já podemos, por definição, ver que é uma restritiva, mas veja só a relação entre elas, né? A avareza nós sabemos que está relacionada ao dinheiro, então esse cujo, né, que vem depois caracterizando a oração subordinada adjetiva, já faz uma conexão quase que direta com a palavra avareza. Sabemos que a avareza e o dinheiro estão relacionados, então não sei se podemos colocar aí uma vírgula, tá certo? Porque vemos aí uma relação mais direta, né, entre elas, não mais restrita entre avareza e dinheiro. A resposta que os policiais esperavam não veio. Veja, se eu digo a resposta não veio, se entende bem. Porém, vemos aí que os policiais esperavam uma determinada resposta e essa não veio. Então, vemos aí que de todas as respostas possíveis, a que eles esperavam não veio. Então, não só não é restritivo porque não tem vírgula, mas também porque nós falamos de uma resposta específica, restrita. Estas são as moças com quem trabalho, né? Então, eu imagino uma situação onde uma pessoa apresenta: estas são as moças com quem trabalho, né? Estas, né? Então, está explicando, determinando de que contextos pertencem essas moças, restringindo uma informação a elas. Poderia estar entre vírgulas explicando sim, mas talvez tiraria alguma ambiguidade. E essa era outra característica entre ambas, tá? As restritivas eliminam a ambiguidade, tá? Enquanto as explicativas acrescentam uma informação ao contexto na qual estão inseridas, né? Em time que ganha não se mexe. Em time não se mexe. Fica faltando bastante informação aí, né? Em time que ganha não se mexe. O time que está ganhando não se mexe, não se move, não se troca jogadores. Então vemos aí que realmente não está entre vírgulas porque tem um propósito, né? Não dá para ficar entre vírgulas. Estamos restringindo que todos os outros times que não estão ganhando podemos mexer, mas aqui está ganhando não, tá? Bom, gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Deixar um vídeo com mais exemplos e com comparações, não só entre as subordinadas adjetivas, como podemos observar nessa última parte, mas também entre as subordinadas adjetivas e substantivas, que já vimos antes e vimos que entre uma e outra tem um grau de relevância semântica, né? Aí vemos que as substantivas realmente precisam de uma subordinada, enquanto as adjetivas dão uma informação plus, que às vezes é restrita, né? Restringe a qualidade do que está dito na principal, mas também pode ser dispensada, como é o caso da adjetiva explicativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo longo, porque geralmente surgem muitas dúvidas quanto a essas duas aí, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição para qualquer consulta. Até logo. Tchau, tchau.